Salmo 34, para a leitura do versículo 8. Salmos 34, verso 8. A maravilhosa bondade de Deus. 34, 8 Salmos. Vamos ler juntos, bem forte. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que ela seja semeada e frutifique nos corações, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Este é um dos salmos escritos por Davi. E escrito em uma circunstância extremamente difícil. Davi passava por uma fase de muita angústia, de muita dor. Davi enfrentava talvez a fase mais difícil da sua vida, uma fase mais difícil do que o enfrentamento com o gigante Golias, e até mais difícil do que os anos em que esteve sendo perseguido por Saul e por seus exércitos. Davi tinha crises compulsivas de choro. Davi sentia uma solidão sem precedentes. Sentia profunda tristeza por ver uma crise familiar instaurada dentro do palácio, da família real, uma situação muito dura, envolvido por pensamentos contraditórios. Em que sentido? No sentido de que ele era rei em Israel, mas ao mesmo tempo a vergonha tomando conta do seu coração, porque ele havia adulterado. E não só isso, havia arquitetado a morte de um homem, o que foi obedecido, o que teve sucesso. E essas consequências todas eram um grande turbilhão no coração de Davi. Mas é impressionante que, mesmo em toda esta situação tão séria, esse homem consegue incentivar aqueles que lessem este salmo ou o cantassem, porque os salmos eram hinos cantados pelo povo judeu, e eles fossem estimulados a buscar a Deus, e em buscando a Deus, descobrirem a bondade do Senhor. Sim, porque para Davi o que lhe havia sucedido não era fruto do castigo, da raiva, da ira, da punição de Deus. Não, aquilo tudo era fruto dos seus próprios delitos e pecados. Era nada mais, nada menos do que a colheita de uma semeadura que ele fizera ao longo do tempo. E muito bem nos disse o apóstolo Paulo que tudo que nós semeamos, nós colhemos. E não colheremos nada diferente do que semeamos. E certamente estaremos semeando, se conscientes ou não, não importa. Estamos todos semeando e haveremos de ter a paga, a colheita do nosso plantio. Davi escreveu esse salmo fora de Israel. Ele escreveu esse salmo numa região chamada Asdod, ou Asquelon. Esse lugar é conhecido hoje como a faixa de Gaza. Nós ouvimos muito falar sobre a faixa de Gaza, um perímetro em Israel que é passível de muitos conflitos. Naquela região, era, nos dias de Davi, região de filisteus, um povo inimigo da nação de Israel. E Davi vai parar nessa região diante de tanto sofrimento e angústia. Mas ainda assim, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. E a partir disso, ele começa a enumerar as razões pelas quais nós podemos afirmar que o Senhor é bom. Quem conhece a Deus sabe que Deus é bom. Quem anda com Deus sabe que Deus é bom.
Quem teve um encontro verdadeiro com Deus não tem dúvida da bondade, não tem dúvida da misericórdia, não tem dúvida do amor de Deus. Então, algumas razões para os que não conhecem a Deus e algumas razões para aqueles que conhecem e que podem renovar a sua fé e a sua esperança na bondade do Senhor. Em primeiro lugar, Deus é bom porque nos acolhe. Olha o versículo 4. A palavra de Deus diz: porque busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Deus é bom porque nos acolhe. Algumas outras traduções dizem isso. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Quando todos nos rejeitam, Deus nos acolhe. Quando todos nos esquecem, Deus não se esquece. Quando todos nos rejeitam, nos abandonam, até mesmo, irmãos, pessoas a quem nós ajudamos, pessoas por quem nós demonstramos empatia, pessoas que foram alvos da nossa consideração, da nossa mão estendida, mesmo quando esses nos abandonam, Deus jamais nos abandona. Davi descobriu, irmãos, em meio àquela situação difícil, que Deus tem braços para abraçar, que Deus tem mãos para acariciar, que Deus tem colo para receber e para consolar. A palavra de Deus diz em Isaías 25, versículo 4, guarde esse versículo, Isaías 25, versículo 4, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Mas o Isaías diz: tu fostes a fortaleza do pobre, fostes a fortaleza do necessitado, foste a fortaleza do desamparado. Deus é bom, porque Ele nos acolhe. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é a grande diferença do evangelho de Jesus e da religiosidade sem Deus. A religiosidade sem Deus sempre opta por aqueles que têm uma performance moral privilegiada, por aqueles que se colocam e se apresentam como sendo pessoas boas, como aqueles que são, sob o ponto de vista moral, santos. E não que essas características não devam ser buscadas por nós. Mas o fato, irmãos, é que Deus acolhe o aflito, Deus acolhe o necessitado, Deus acolhe o pecador. Deus acolhe o que caiu, que tropeçou, que se machucou, que sente as dores oriundas da sua desobediência ou da sua condição de vida. Não, Deus não busca os perfeitos. Deus faz uma opção pelos desprezados, pelos falhos, pelos pecadores. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos, sobrecarregados. A opção de Deus é sempre por gente assim. Os que negam as suas dores, suas imperfeições, suas lástimas. Bem, Deus não quer conversa com gente assim. Mas Deus ama e acolhe vasos quebrados. Nele os desprezados encontram abraço, os humilhados encontram refúgio, os pecadores encontram graça. Por isso Davi disse: busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Deus é bom. Deus é bom também, em segundo lugar, porque não só nos acolhe, mas nos fortalece. Ainda o verso 4. Davi diz: eu clamei ao Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que coisa linda. Porque, irmãos, o medo tem um poder escravizador na vida do ser humano. O medo manipula as pessoas.
O medo aprisiona pessoas. Uma pessoa que impõe medo em outras pode fazer delas aquilo que ela quiser. Aquele que é dominado pelo medo está absolutamente entregue e se torna marionete de quem impõe medo. E o medo, no coração do ser humano, é sempre alimentado pela culpa. Veja que quando Adão pecou, logo teve medo. Fiz coisa errada. A culpa alimenta o nosso medo e é um gigante da nossa alma que pode nos destruir. Mas quando o homem conhece a Deus, quando o homem tem um encontro com Deus, quando o homem se deixa transformar por Deus, ele descobre o seu amor e descobre o seu perdão, a sua graça, e assim ele é liberto de todos os seus temores. É um garoto rico e havia uma auxiliar do lar que trabalhava na casa dele. E certa vez o garoto quebrou lá um vaso muito caro. E a mulher escondeu o vaso e disse assim: eu não vou contar nada para os seus pais, mas você vai ter que fazer tudo o que eu disser. Ela estava limpando alguma coisa, dizia para ele: vem aqui, limpa aquilo ali. Mas eu não, limpa aquilo ali, mas eu vou contar para o seu pai. E ele ia limpar. Isso aconteceu por dias seguidos. Até que teve um dia que ela falou: ei, vem aqui, varrer isso aqui, fazer aquilo ali e aquilo outro. Eu falei: não vou. Eu vou falar para o teu pai. Você pode falar que eu já falei com ele já me perdoou. Quer dizer assim, e você perdeu o emprego. Deus já nos perdoou, irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo vem nos acusar, nós dizemos: você pode me acusar do que quiser. O meu Pai Celestial já sabe tudo. E pelo sangue de seu Filho Jesus, o meu Salvador, eu fui perdoado. 1 de João, capítulo 4, verso 18, diz que o perfeito amor, é o amor de Deus, lança fora todo o medo. O perdão de Deus não é só para o passado. O perdão de Deus é para o presente e para o futuro. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, isso é presente. Não entrará em condenação, isso é futuro. Mas já passou da morte para a vida, isso é passado. O perdão de Deus abrange nossa vida em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Isso dá uma segurança tremenda. E aí a gente diz: o Senhor é bom, porque Ele me livrou de todos os meus temores. Davi estava em território inimigo ao escrever esse salmo, mas o exército filisteu, Abimeleque, o rei filisteu, ou qualquer outro exército poderoso da face da terra, não punha medo em Davi, porque Davi sabia que o Senhor é bom. No Salmo 27, ele escreve: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, vieram contra mim para comerem as minhas carnes, eles caíram e tropeçaram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Confiaria em quê? Que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não tema, meu irmão. O temor que anda de dia ou a seta que voa à noite, não tema. Porque o Senhor teu Deus é bom e Ele te livra de todos os teus temores. Quais são os teus medos? Você tem medo do amanhã? Você tem medo de algo que vai acontecer essa semana? Você tem medo de falência, de rupturas na família? Você tem medo? Pois aproxime-se de Deus, o Senhor é bom. Prove, veja a bondade de Deus que livra você de todo medo.
Isaías 41, verso 10 diz: não temas, eu sou contigo. Esse é o nosso Deus. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço, ou seja, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, Deus é bom, não só porque nos acolhe. Deus é bom não só porque nos protege, mas Deus é bom também porque nos ouve. É o versículo 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Clamou e ele me ouviu. Que experiência frustrante é clamar à pedra, ao pau, ao gesso, ao acrílico. Que experiência frustrante é clamar a um Deus que, embora tendo boca não fala, tendo ouvido não ouve, tendo pés não anda, tendo mãos não apalpam. Que experiência frustrante. E digo isso inclusive aos ídolos que nós erigimos no nosso coração. Que experiência frustrante. Mas bendito seja o Senhor, Deus vivo e verdadeiro, que diz: clama a mim e responder-te-ei. Que não tem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir, mas que tem uma avenida aberta, livre e acessível para todo aquele que em nome de Jesus o procurar, o invocar, seja diante de uma UTI, seja diante da perseguição dos homens, ou de qualquer tipo de mal que se levante contra aquele que conhece a Deus. Ele pode abrir a boca, ele pode clamar na certeza de que Deus ouve e de que Deus agirá. E por que Deus age? Deus age porque Ele é bom. E porque Ele ouve porque é bom. Ele não vai chegar diante de você e dizer: de novo, mas você aqui de novo, mas você é um pidão mesmo, hein? Você só fica... Não, de maneira alguma. A alegria e o prazer do Senhor é quando seus filhos se aproximam dEle com o coração aberto, na certeza de que Ele ouve. Louvado seja Deus. Em quarto lugar, Deus é bom também porque nos ilumina. Olha o versículo 5, que coisa linda. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quão difíceis são as tensões, irmãos, que procedem do nosso coração diante de dilemas, diante de encruzilhadas, diante de decisões que nós precisamos tomar. Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Mudo ou não mudo? Caso ou não caso? Vou ou não vou? Falo ou não falo? Decisões que estão diante de nós e que nós precisamos tomar atitude. E é na escuridão da dúvida, do dilema, que a bondade de Deus brilha sobre nós. A coisa que eu não fazia ideia do que fazer. Deus sabe tudo. Então pergunta para quem sabe tudo. Um amigo que já está com Jesus, ele dizia assim: pastor, não se preocupa não, não se preocupa não. Fábio, lembra Fábio Mariano? Se preocupa não, pastor, se preocupa não. Eu não sei não, mas eu vou procurar quem sabe. Ele ia lá, buscava informação e trazia a resposta, trazia a solução. Vamos buscar a quem sabe de tudo? Deus sabe tudo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, nos diz a palavra de Deus. E ele disse: se alguém falta ter sabedoria, você pode pedir a mim, peça, porque eu dou a todo que pedir sabedoria a mim, eu não lanço em rosto. Quer saber a decisão correta? Então olhe para Deus, porque Deus vai iluminar os seus pensamentos. Deus vai lançar luz sobre as suas dúvidas. Deus vai trazer
rumo para a sua jornada. Salmo 23, versículo 3. Diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nosso Deus é bom, irmãos. Quando a gente não tiver resposta, busque a Ele. Ele tem resposta para esse dilema, para essa dúvida, para essa situação. Em quinto lugar, Deus é bom porque nos guarda. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que coisa! Davi não tinha medo dos filisteus. Ele não tinha medo de nenhum outro exército. Ele se via dentro de uma fortaleza inexpugnável. Para Davi, Deus não era alguém que passou por ele ali naquele território de Asdod e olhou e disse: aí, Davi, estou aqui, situação difícil, Senhor, tá bom, fique bem, viu? Tá certo, Senhor, muito obrigado por ter parado para conversar comigo, tá bom, tchau, até outro dia, vai embora. Não. Para Davi, Deus não iria embora. Para Davi, Deus chegaria e permaneceria. Montaria barraca. Acamparia-se ao redor dele. O anjo do Senhor aí, irmãos, é Jesus. O anjo do Senhor aí é o Deus encarnado. Saiba disso. Não é um anjo não, porque anjo nenhum tem poder para acampar-se ao redor de todo mundo que teme a Deus ao mesmo tempo. Anjo nenhum tem poder de fazer isso. Mas Jesus tem. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, comigo, com você que acompanha pela internet, não importa em que lugar do mundo você esteja acompanhando essa transmissão, Deus está aí com você, Ele acampa-se ao teu derredor, não tema, Ele vai livrar você. Deus nos tem guardado, amém, irmãos? E Deus nos guarda de coisas conhecidas e desconhecidas. Tem coisa que a gente nunca vai saber, só quando chegar na glória. Livramentos que Deus nos deu. Situações que Deus nos tirou dali para nos dar livramento. Para manifestar que nos ama, que cuida de nós. E embora a paz do Senhor não seja a ausência de guerra, Davi estava no meio de um campo minado, cheio de inimigos. Embora a paz do Senhor não seja ausência de guerra, a paz do Senhor é paz em meio à guerra. Ainda que um exército se levantasse contra mim, Salmo 27, eu não temeria. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No meio da guerra, a paz de Deus nos visita. Olha aqui, o livro de Jó inteiro é Jó falando, os amigos de Jó falando, a mulher de Jó falando. Mas quando Deus fala com Jó, Deus fala no meio de um redemoinho. A paz de Deus pode nos visitar no olho do furacão. No meio da mais intensa tribulação, Deus usa alguém que tem uma palavra boa para a gente. Deus usa uma circunstância que nos faz perceber um sinal da graça de Deus que diz: eu estou aqui, calma, confia em mim, eu estou cuidando de tudo. Não à toa que Naum diz no capítulo 1, versículo 3, que Deus tem um caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio do furacão. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor lá na Alemanha nazista. Esse homem foi preso, levado para um campo de concentração. Em dezembro de 1944, esse homem foi preso e uma semana antes dos alemães se renderem aos exércitos unidos, ele foi morto no campo de concentração.
deixou obras extraordinárias, talvez a mais famosa dela, chamada Discipulado, um livro fabuloso. Esse homem, certa vez, escreveu lá no campo de concentração: eu estou cercado de grandes poderes. Como é que um homem, no lugar da sua morte, cercado de poderes? É porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, porque acampado em redor desse pastor estava o Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aprove a Deus chamá-lo à sua presença. E Dietrich Bonhoeffer está mais vivo do que nunca, pois Deus livrou ele de todas as adversidades, de todo o sofrimento, porque ele nos livra. Em sexto e último lugar, Deus é bom porque nos sustenta. Versículo 9, versículo 10, guarde essa palavra, é a palavra de Deus para o seu coração, agarre-se a essa palavra e prove que o Senhor é bom. Verso 9, a palavra diz: temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas há aqueles que buscam ao Senhor, vamos ler juntos? Bem nenhum faltará. Louvado seja Deus. Deus é bom, porque Ele nos sustenta. Agora, Deus não garante grife, hein? Deus não garante colchão fofinho. Deus não garante conta bancária lá em cima. Essas coisas nós conquistamos trabalhando, lutando, fazendo renúncias e correndo atrás. Mas Deus garante coisas que dinheiro nenhum no mundo tem poder de adquirir. Deus garante coisas que não se compra na farmácia, no supermercado, na joalheria, no shopping. Deus garante coisas que só Ele pode dar e homem nenhum tem condições de comprar. Primeiro, Deus garante a paz celestial, a paz dele, Deus, que vai além de todo o entendimento. Isso Deus garante, que vai visitar o seu coração. Isso não vai lhe faltar. Deus também garante uma alegria fortalecedora. Uma alegria que é muito maior do que a vitória do seu time, do meu time do coração. É muito maior do que um time que ganha um campeonato, seja ele estadual, nacional ou mundial. É alegria muito maior e que fortalece a vida da gente. Alegria maior do que se ganhar na loteria. E eu via uma reportagem de uma filha de um cantor sertanejo muito famoso, ela também é cantora. E essa mulher, infelizmente, está vivendo um quadro de depressão. E ela dizia, de todo o conforto, de todos os bens, de toda a fama, toda a posse que ela tem, que nada daquilo estava sendo suficiente para ajudá-la a superar aquela situação. E não é errado obter, não é errado crescer, não é errado prosperar. Louvado seja Deus. Se você prosperar, crescer, enriquecer, bendito seja o nome do Senhor, mantenha-se humilde e reconheça que essas bênçãos vêm de Deus. Mas, irmãos, o nosso coração não está nessas coisas. Coisas são coisas. E coisas podem ser bênção. Depende se nós usarmos para o bem dos outros. Se nós usarmos para a glória de Deus. E eu digo isso aqui abrindo um parênteses. Quem mais corre atrás de dinheiro, menos dinheiro tem. Se você não amar o dinheiro e trabalhar, fizer a sua parte e for fiel a Deus, eu vou lhe dizer, Deus vai lhe cercar de bens. Deus vai lhe cercar de bens. Mas se o seu coração está nessas coisas, então você vai ter falta.
Mas se você amar a Deus e reconhecer que o que Deus te deu é dele, é das mãos dele, provém dele, Deus vai te dar mais. Deus vai te dar mais. Ouça isso em nome de Jesus. Porque Deus cuida de aves e de lírios. Salmo 37, verso 25, palavras de Davi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Há mais de 300 mandamentos na Bíblia, 316 para ser exatos. Porém, há mais de 6.000 promessas de bênção de Deus na Bíblia para aquele que o teme. Você entendeu? Então, se você teme a Deus, se você leva Deus a sério, as coisas de Deus a sério, há mais de 6.000 promessas de bênçãos que vão ser derramadas sobre a sua vida. Um homem pediu a Deus uma flor especial. Ele disse: Senhor, eu não queria flores que eu vejo as pessoas aqui na minha terra verem. Eu queria uma flor diferente das demais. E eu queria uma borboleta sobre essa flor. Ele orou por isso por algum tempo, até que alguém chegou em sua casa e disse: olha, lembrei de você e trouxe um presente. E entregou a ele um cacto. Sabe o que é um cacto? Ele agradeceu com aquele sorriso amarelo e entrou dentro de casa, olhou para aquilo e falou: o que eu vou fazer com isso? Aí olhou com mais calma, tinha uma lagarta subindo no cacto, falou: misericórdia, e jogou isso lá atrás no quintal dele, deixou isso para lá. O tempo passou e um dia, fazendo uma limpeza no terreno, aquele cacto tinha feito brotar uma flor lindíssima. Tinha uma borboleta lá. A lagarta tornou-se borboleta. E a moral da história, irmãos, é que para quem anda com Deus, o espinho de hoje é a flor de amanhã. O que gera dor em você hoje pode ser a bênção que Deus está preparando amanhã para você. C.S. Lewis foi eleito um dos maiores, mais ilustres intelectuais do século XX. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia. A maioria das pessoas conhecem C.S. Lewis por isso, mas ele escreveu muitas outras obras. Surpreendido pela alegria, se você puder ler, leia. Mas esse homem, antes de conhecer Jesus, se apaixonou por uma enfermeira norte-americana e com ela casou. E ele mesmo testemunhava para as pessoas, os amigos, que aquela era a fase mais feliz da vida dele. 3 anos de casamento. E ela foi diagnosticada com câncer agressivo e veio a falecer. Aqueles dias que sucederam a morte da sua esposa foram dias de muita dor, de muita agonia na vida de C.S. Lewis. Mas foi naqueles dias de angústia que alguém lhe falou da esperança que não morre. Alguém lhe falou de Jesus. Ele entregou sua vida a Cristo. E sua vida foi transformada. Ele passou a escrever sobre o Cristo que abraçara. Passou a escrever sobre a esperança que tinha no coração. Passou a falar do evangelho transformador que havia alcançado o seu coração. Esse homem escreveu muitas obras. E um amigo muito próximo a ele testemunhou que nunca vira o seu amigo tão feliz quando depois que entregou sua vida a Cristo. Num dos seus escritos, C.S. Lewis escreveu o seguinte: Deus é a pessoa de quem mais precisamos e, curiosamente, é a pessoa de quem mais nos escondemos. Deus é o nosso maior aliado, mas nos tornamos seus maiores inimigos. Que triste, não? O Senhor Deus é bom
E Ele quer que nós nos aproximemos dEle, de corações abertos, cheios de fé, de confiança, que a bondade do Senhor vai nos visitar na terra dos viventes. Como é que terminou a história de Davi? A história de Davi termina da seguinte forma: Deus o tira de lá, do meio dos inimigos, o traz de volta para Jerusalém, ele volta a reinar na cidadela de Davi, está até hoje lá em Jerusalém, a cidadela de Davi. Ele reinou ainda por 33 anos e foi chamado, recolhido pelo Senhor. Agora, se Deus não fosse bom, o final de Davi teria sido trágico. Mas porque o Senhor é bom, porque Ele é misericordioso, a nossa vida vai terminar debaixo da sua bênção. Esse capítulo difícil da sua história que você está passando vai terminar em bênção, porque o Senhor é bom. Mas você tem que provar isso. Provai e vede. Tem gente aqui que já provou, mas de um tempo para cá esfriou para com Deus, afastou-se de Deus, o relacionamento está meio estremecido e por isso não tem provado da bondade de Deus. Mas tem gente aqui também que ainda não provou da bondade de Deus em nenhum momento da sua vida. Nessa noite, Deus inventou esse culto, Deus propôs essa situação para que você possa abrir seu coração para Cristo, entregar a vida a Ele e provar da bondade do Senhor. Olha que coisa linda Davi disse no Salmo 23, verso 6. Vamos dizer juntos? Salmo 23, 6. Vamos bem forte? Você sabe o que está lá, né? Salmo 23, 6. Vamos juntos? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bendito, bem-aventurado é todo aquele que nele confia. Louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão, por esse passeio pelo Salmo 34. Ó Deus, há necessidades aqui que eu não conheço, há dilemas aqui que eu não conheço, há dores aqui que eu não conheço, há angústias aqui que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Meu Deus, eu não sou bom, eu tento ser bom, mas muitas vezes eu erro, muitas vezes eu falho nesse intento, bem como aqueles que estão presentes aqui, e aqueles que acompanham pela internet. Mas, meu Deus, eu não tenho dúvida de que o Senhor é bom, de que o Senhor é todo bom, e que do Senhor, de tuas mãos, mesmo que espinhos surjam, nós sabemos que redundarão em bênção, em bondade, em misericórdia para conosco. Você está crendo nisso? Você está confiando nisso? Você está pondo a sua vida nisso? Então levante sua mão. Pastor, eu creio nisso. Deus tem falado comigo isso. Amém, 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 amém. Levante sua mão em nome de Jesus. Deus tem falado amém. Glória a Deus. Aqui no coral tem pessoas assim. Louvado seja Deus. Há situações que eu não entendo. Há problemas difíceis de resolver. Mas eu sei que o Senhor é bom. Eu estou aqui me dispondo a provar dessa bondade. Agora tem alguém aqui que ainda não é crente em Jesus. Você ouviu a palavra de Deus e você está disposto a colocar a sua confiança em Cristo. Pastor, eu ainda não sou um crente em Jesus, mas eu ouvi a palavra de Deus e hoje eu estou entregando minha vida a Jesus como meu Salvador, para que a bondade do Senhor alcance a minha vida, eu tenha perdão dos meus pecados, certeza da vida eterna. Tem alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Eu ainda não sou crente, mas eu quero entregar minha vida a Cristo. Faça um sinal em nome de Cristo. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu vi sua mão, pode baixar. Há mais alguém? Deus te abençoe. Eu vi sua mão. Mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão em nome de Jesus. Deus quer mostrar bondade para contigo, misericórdia para com você. Você ouviu a palavra, você creu na palavra, então erga sua mão, nós vamos orar por você. Eu não sou crente, mas eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu vi sua mão. Deus te abençoe.
Há mais alguém assim? Eu também vi sua mão. Pode baixar. Mais alguém assim? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Ó Deus, obrigado por esse tempo. E ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça a obra que deseja fazer e realizar nos corações aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.